A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Receba as nossas saudações de acordo à hora do dia. Hoje eu quero conversar convosco sobre um assunto muito importante. Muito, mas muito importante. Se você tiver filhos, sobrinhos, se você for adolescente, jovem ou mesmo adulto, venha e assista esse vídeo e partilhe com os teus amigos. Porque o que eu quero falar é muito, mas muito importante. Ah, com, com alguma preocupação, tenho visto muitos jovens viverem a vida de qualquer jeito. E se calhar também é preocupação de muitos educadores, encarregados de educação, é preocupação se calhar também de muitas instituições, o futuro com que as crianças estão, o futuro que as crianças terão, né? Assim está correto. E eu tenho estado a me perguntar, mas o que é que está a acontecer? O que é que se passa? E eu cheguei a umas conclusões que eu quero refletir convosco aqui. Com o globalismo, os pais estão cada vez mais preocupados em ter 1, 2, 3 empregos para dar qualidade de vida às famílias e acabam por quase que não ficam em casa, quase que não sabem qual é a rotina dos filhos. Eles saem muito cedo e chegam muito tarde. A hora que saem os filhos estão a dormir, a hora que chegam os filhos também já estão a dormir. Ou seja, isso é preocupante. Os pais não terem contacto com os seus filhos. E o final de semana, muitas das vezes, os pais vão para as batidas e tal, para as saídas com os amigos e as crianças estão à deriva. É panda desde manhã até a tarde, é boneco desde manhã até a tarde. E isso é preocupante. Meus irmãos, isso é muito, mas muito preocupante. Eu quero ler convosco alguns textos que estão na Bíblia Sagrada, que vão nos levar na nossa reflexão de hoje. Mas já quero te pedir, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e vamos conversar. Escreva alguma coisa nos comentários para vamos interagir um pouquinho. Quero ler convosco Deuteronômios, capítulo de número 6, o versículo 1 e o versículo 2. Está escrito assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e os teus filhos e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha, Deus está a falar para Moisés, estamos a ler Deuteronômio, o último livro de Moisés é praticamente a repetição da lei, são as recomendações que Moisés está a repetir para o povo e ele fala isso com alguma preocupação. Mas antes mesmo de Moisés falar isso, Deus, quando aparece para Moisés, Deus já se apresenta dessa maneira. Se lermos em Êxodo no capítulo de número 3, no versículo 14, Deus diz assim: eu sou o Senhor. Quando ires para ter com os filhos de Israel, diz que o Deus de Abraão, o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu a mim e me enviou a vós. Ou seja, Deus, antes mesmo de ele se apresentar como nosso Deus, nós filhos, ele apareceu para nossos pais. De certeza que muitos pais não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, mas Deus, antes de ser Deus de um filho, ele é Deus do seu pai. E o pai tem a responsabilidade de passar o que ele recebeu para os seus filhos. Em Juízes, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 10, Josué morre e é sepultado. Olha o que está escrito. Foi também congregada os seus pais, toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Aí onde está o grande problema. Quando se levanta uma geração que não conhece ao Senhor. Olha o que diz o versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois viveram aos balins. Ok? Olha, os pais não ensinaram os filhos não conheceram o Senhor, nem a obra que o Senhor fez em Israel ou no Egito. Como é que o povo foi liberto do Egito? Isso é preocupante. Muitos pais estão a perder os seus filhos, estão a deixar os seus filhos à deriva e esses filhos estão a crescer sem conhecer ao Senhor. É responsabilidade dos pais ensinar o caminho do Senhor aos seus filhos. Em Provérbios, no capítulo número
22, no versículo 6, o texto sagrado nos ensina: ensine a criança no caminho em que deve andar. Até quanto for grande, não se desviará dele. Ou seja, os filhos precisam ser ensinados pelos seus pais no caminho do Senhor. Não apenas pelos pais, pelos encarregados de educação. Uma coisa que eu vejo no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo número 10, no versículo 13, o texto sagrado nos ensina que as pessoas traziam os seus filhos para que Jesus os tocasse. Ou seja, era costume levar os filhos para Deus. Jesus mesmo, quando nasce, lhe levam no templo para lhe apresentar diante de Deus. Ou seja, há sempre uma preocupação em levar os filhos para Deus. E muitos pais têm estado a se furtar disso. Muitos pais têm estado a fugir disso. Eu quero passar aqui uma exortação muito rápida para você que não tem se preocupado com isso. É tempo de você começar a organizar cultos familiares em tua casa. É tempo de você sentar e com os teus filhos lhes ensinar as escrituras, lhes ensinar o caminho do Senhor. Porque se você não fizer isso, podes ter a plena certeza que o diabo terá prazer em ensinar os teus filhos coisa que se calhar você nunca fez. O mundo terá prazer em ensinar os teus filhos coisa que você nunca fez. Podes ter a plena certeza. E quando você dá as costas para isso, o diabo recebe os teus filhos de braços abertos para lhes doutrinar, para lhes ensinar. Se calhar você não consome álcool, os teus filhos vão consumir. Se calhar você não fala palavrão, você não insulta, os teus filhos vão insultar, porque você não está a lhes ensinar a lei do Senhor. Eu quero te falar, ainda há tempo para salvar. Ainda há tempo para alcançar os nossos filhos. Ainda há tempo para falar para eles o Evangelho. Podes não ter bons frutos, boas reações logo no início, mas não pare de fazer. Quero terminar com uma frase de Lutero. Lutero, ele falava assim: precisamos pregar o Evangelho todos os dias, porque nós nos esquecemos todos os dias. Que Deus possa abençoar você e que você possa se preocupar todos os dias em ensinar os teus filhos no caminho do